Eu já vou falar aqui de baixo, tá? Não foi o Fábio que inventou isso aqui, eu já falava no comum. Então eu fico muito feliz de poder falar daqui, acho que a gente fica mais pertinho assim. E eu queria conversar com vocês hoje de um texto que eu gosto muito, muito, muito. E até, eu já tinha pensado esse texto durante a semana, mas a introdução, ou como pensar esse texto, me veio hoje de manhã. A gente estava na sala de novos membros, e aí tinha uma pessoa que ela perdeu uma aula. E aí ela perguntou assim: ô Fábio, como é que faz agora? Eu perdi uma aula, vocês ainda vão me aceitar como membro e tal? Eu fui brinquei e falei: depende da sua prova, né? Ela, como assim prova? Falei: não, a gente vai ter a prova. Ela falou: mas a prova tem que escrever e tal. Eu gosto de brincar assim, como diz o adolescente, trollar. E eu fui e falei assim: não, é uma prova oral. Você vai lá na frente e aí o pessoal vai fazendo as perguntas e tal. Aí ela foi e falou: é sério? Eu falei: não, tô brincando. Mas existe uma prova que é assim para ser pastor. Ela: é sério? Eu falei: sim. A minha durou quase 5 horas e foi uma experiência muito, muito, muito traumática. E aí eu expliquei para ela como é que funciona o concílio, e a partir dessa conversa, eu chamaria essa mensagem de hoje do concílio de Pedro. Se assim a gente pode chamar. Para quem não sabe, eu fiz meu concílio tem 3 anos, e inclusive vai completar 3 anos agora, esse mês, esse próximo mês. E foi uma experiência muito difícil. O concílio ela é uma sabatina, assim, você vai ficar 5 horas, 4 horas. Talvez o Lawrence já deve ter presenciado algum que deu mais de 5 horas, mas são pessoas te perguntando sobre teologia, sobre a sua ética pastoral, sobre a sua vocação e chamado. Então você tem que saber um tanto de pergunta, e é bem, bem, bem difícil, assim, o nervosismo, toda aquela experiência que a gente passa. E aí, tem um texto na Bíblia que eu diria que foi meio que uma espécie de um concílio que Jesus fez. E eu queria convidar vocês a abrir nesse texto. É o Evangelho segundo João, a partir do versículo 21. Evangelho segundo João, a partir do versículo 21. Enquanto vocês abrem, eu queria trazer uma curiosidade que é interessante desse texto. Quem já escreveu alguma coisa, um TCC, um livro, você levanta a mão assim, por favor, qualquer coisa que seja, uma carta, uma história. Então, a gente vai voltar um pouquinho. João 20, a partir do versículo 30, João escreve assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Gente, isso aqui é finalizar um livro. João, ele finalizou o livro que ele tinha escrito no capítulo 20. Só que, Felipe, naquela época não era igual hoje, que você vai lá, nossa, eu queria acrescentar uma coisa, eu volto ali, dou uns espaços no teclado e continuo escrevendo. Então imagina que ele escreveu um livro. João tem uma proposta muito mais teológica do que os outros evangelhos, tanto que ele não é o evangelho sinótico. E aí João vai falar: cara, mas tem uma coisa que eu queria ter colocado, eu esqueci. O que eu faço? Porque era um documento gigante, então eu não ia escrever tudo de novo. Eu falei: quer saber? Eu vou colocar essa história aqui no final. Eu sei que terminei o livro, claramente aqui é uma finalização de um livro, mas eu vou colocar uma história a mais. E aí João coloca essa história que a gente vai ler aqui hoje. Voltando um pouco, Jesus tinha sido morto, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos, mas ele nunca tinha tido uma conversa direta com Pedro. E para quem não lembra, Pedro tinha negado Jesus, Jesus tinha avisado, parece aqueles papos de família, que a mãe fala assim: você vai fazer isso aqui sim. Não vou, de jeito nenhum que eu vou fazer isso. E aí você vai lá e faz. Jesus tinha avisado: Pedro, você vai me trair, eu sei que você vai me trair. Eu, de jeito nenhum. Eu te traí, Jesus? Desculpa aí, mas nada a ver, eu não vou te trair. E aí Jesus vai lá, é levado, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Inclusive o evangelista Lucas coloca uma coisa muito interessante, que Jesus nessa hora, ele olha para Pedro. Eu não sei como é que era a geografia da coisa, mas tem um olhar que acontece ali. Pedro negou Jesus, Pedro percebe, Pedro fica mal, Jesus ressuscita, Jesus aparece algumas vezes, mas não existe um diálogo assim direto com dele, Pedro. E aí a gente tem esse texto de João 21, que vai dizer a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. A gente vai continuar o texto, mas imagina essa cena. Eu gosto de ficar imaginando as narrativas assim. Pedro, Jesus apareceu, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. É um mistério como era esse corpo de Jesus ressurreto. Tanto é que em um outro texto, que o Roxo fica me zoando, que é o texto que eu mais preguei na vida, Caminho de Emaús, eles caminham com Jesus, mas eles não reconhecem. Aqui os discípulos também não reconhecem Jesus. Essa narrativa de uma pesca onde ninguém pegou nada, ela acontece outras vezes em outros evangelhos, mas no de João não. Mas é uma coisa que é recorrente, é uma memória, é um retrato de alguma coisa que já aconteceu, traz uma memória. E aí Jesus de novo manda jogar as redes e aí acontece uma pesca milagrosa. Eu fico pensando na cabeça de Pedro e eu me identifico um pouco com Pedro. Pedro triste, meio lá, eu sei que eu traio Jesus, estou meio ansioso aqui, não conversamos, não sei como é que vão ser as coisas. Aí Pedro decide pescar, porque pescar é uma coisa boa. Então, quando eu fico ansioso, eu entendo Pedro, porque eu também quero ir pescar. E aí Pedro chama e o pessoal topa ir pescar e ele está lá. E aqui o texto, ele dá uma diminuída, mas Pedro chega a tirar a roupa, Pedro está pescando. E aí, de repente, João... E aí, quando diz que o discípulo que Jesus amava, esse é João. Ou a maioria dos teólogos entendem que é João. Então, João se... Eu sempre ficava assim, João se acha, né? O discípulo a quem Jesus amava. Mas tudo bem. João diz que ele reconhece Jesus... Pedro pula, desesperado, ansioso. Eu entendo muito Pedro, ansioso. Ele nada lá aos 90 metros. E aí ele chega na praia e ele vê Jesus. Só que ainda não acontece aquela conversa. Jesus tem lá, fez uma fogueirinha, pede para trazer os peixes. Eu imagino que o pessoal comeu. E o texto continua. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa que o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Eu fico pensando que é um diálogo que às vezes ele fica meio sem pé nem cabeça assim. Você me ama? Sim, já disse que eu te amo. Mas você me ama mesmo? Eu já falei que eu te amo. Mas você me ama de verdade? Fico triste e digo que te amo. E eu li esse texto e eu pensava até o dia que eu ouvi uma pregação e que vai dizer que nessa conversa existe alguns elementos que mudam um pouco.
E uma dessas coisas é o conceito, a ideia de amor. No grego, agora eu vou gastar o meu grego aqui, que eu aprendi nas minhas aulas do seminário, existem palavras diferentes para amor. Então a gente tem pelo menos 3 tipos de amor. A gente tem um amor que é o amor eros, que é esse amor da paixão, que um casal tem pelo outro, é quando está apaixonado. Sabe, Natan, quando você foi lá para a viagem missionária e voltou dizendo assim, ó, encontrei, tomei um café ali. Esse amor de paixão, de olhar para outra pessoa, de desejo, esse amor é o amor eros, que vem inclusive daí o erótico. E aí a gente tem um outro amor, que é o amor filhos, que é o amor de amizade, é o amor de parceria, é o amor que você tem por um amigo, por uma pessoa próxima. E aí a gente tem um outro amor, que é o amor ágape, que é o amor incondicional. Que inclusive quando vai se dar um exemplo sobre esse amor, vai dizer que é o amor de uma mãe por um filho. Um filho não precisa fazer algo para que uma mãe o ame. Inclusive é até interessante você pensar que um bebê ele não faz nada. Na verdade ele dá muito trabalho, mas uma mãe o ama incondicionalmente. Tem até, quando você fica mais velho, até brinca assim, não, eu estou investindo, quando eu ficar mais velho você vai me sustentar. Mas é um amor que é incondicional, é uma brincadeira, porque aquele amor acontece sem que a outra pessoa tenha que fazer nada e aquele amor não acaba. Mesmo que exista algumas decepções quando cresce, mesmo que exista brigas, aquele amor não acaba. E aí, traduzindo aqui na minha versão Cirilo, trazendo esses conceitos de amor, essa conversa acontece mais ou menos assim. Eles comem, Jesus conversando com Pedro, fala assim, Pedro, você me ama incondicionalmente, mano? Você me ama mesmo, incondicionalmente, assim? E aí Pedro responde para Jesus assim, Jesus, você sabe que eu te amo, mano, você é meu parceiro, cara. Você é meu melhor amigo, eu te amo, mano, como um irmão. E aí Jesus vira para Pedro e fala, ó, então é o seguinte, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. E aí Jesus pergunta de novo a Pedro, você não me ama, você me ama incondicionalmente, assim, tipo, um amor que não acabaria, que não precisa que eu faça. E aí Pedro responde, Jesus, eu te amo mais do que qualquer um desses meus amigos aqui, ó. Dos meus amigos, você é o que eu mais amo. E aí, na terceira pergunta, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama como um amigo? Você me ama com esse amor que você está dizendo que você me ama aí? Esse amor que você está falando, esse amor filhos aí, você me ama com esse amor? E aí Pedro fica triste. E Pedro diz, Jesus, eu te amo, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo com esse amor. E aí Jesus vira para Pedro e diz, então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Esse texto, ele me traz pelo menos 3 lições essenciais para a gente ser um pastor segundo Jesus. Se num concílio batista você precisa saber das questões teológicas, de pneumatologia, você precisa saber de escatologia, você precisa saber sobre bibliologia, você precisa saber sobre ética, sobre a história dos batistas, no concílio de Jesus, você precisa saber o quanto você ama Jesus. A primeira lição que esse texto me ensina é que a essência da relação com Jesus, ela é o amor. Existem diversas outras coisas que compõem essa relação, mas a essência, o núcleo, aquilo que qualquer outra coisa, sem que exista essa coisa central, não vai se sustentar, não vai fazer sentido, é o amor. O eixo que atravessa todas as outras coisas que existem numa relação com Jesus é o amor. Porque a gente pode ser obediente, às vezes a gente é obediente na escola, a gente é obediente no trabalho, sem amar. A gente pode ter uma ótima moral, sem amar. Mas nada vai valer se a gente não tiver esse amor. Esse amor que Paulo vai dizer que é a maior de todos os dons. Então, a primeira coisa que a gente coloca, ou onde a gente vai pendurar todas as outras coisas, é no amor. Porque às vezes a gente pode até não conseguir ser obediente como a gente queria ser. Mas o amor continua sustentando uma relação. Porque através do amor vem o perdão, através do amor vem essa insistência para que uma relação continue, para que uma relação continue com uma caminhada. Que um momento vai ser de plenitude, mas enquanto a gente estiver aqui não vai ser. Essa essência do amor e de um amor que a gente consegue dizer que não é o amor perfeito,
mas é o amor que a gente tem. Às vezes a gente pensa tanto nas coisas serem perfeitas que a gente sequer consegue valorizar ou perceber que existe amor. Não é o amor que deveria ser, mas é amor. Às vezes a gente está colocando diante de outras pessoas um peso de um amor que Jesus está olhando e falando assim, tem amor aí? Não é o ideal, mas tem amor? Então tá bom. Esse amor que você diz aí que me ama é suficiente para a gente caminhar junto. Mas a gente coloca uma expectativa, um padrão de amor, pelo menos a estética, uma forma de demonstrar ou de parecer que a gente ama, que não dá para a gente viver assim. A gente coloca um peso de não reconhecer um amor que existe para além das aparências. A gente está falando de um cara que tinha acabado de dar um vacilo. Um cara que está reconhecendo diante de Jesus que o amor que ele tinha não era o amor incondicional. Não era um amor perfeito, mas que era amor. E que não dá para a gente medir amor. Não dá para a gente dizer quem ama mais Jesus ou quem não ama. A gente consegue dizer, às vezes, a partir das nossas aparências, da nossa moral, do que a gente faz, do que a gente tem, mas a gente não consegue medir amor. E o texto bíblico, ele é uma coisa que confunde, pelo menos a minha cabeça, assim. Porque existem situações onde pessoas que claramente vivem uma vida errada, dizem amar Jesus. Por exemplo, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu é alguém que consegue demonstrar um amor e parece um amor quase perfeito. E ele ora com arrogância. Enquanto o publicano, um pecador, que todo mundo consegue ver, ora pedindo misericórdia. E o publicano não está dizendo que vai sair de lá e agora vai ser evangélico, frequentar a igreja, todo domingo, vai dar dízimo. Ele pede por misericórdia. E ele sai dali, Jesus diz nessa parábola que o publicano sai justificado. E às vezes eu fico pensando em tanta gente que a gente consegue olhar para a vida e ver pecado, ver coisa que a gente fala, não, essa pessoa precisa caminhar com Jesus para mudar de vida, mas a gente não consegue ver um coração. A gente não consegue olhar e pensar uma pessoa que às vezes vive uma vida totalmente depravada, mas que quando se ajoelha, ora com o coração dizendo, Jesus, é pouco, mas é o amor que eu tenho para te dar. É quase nada, mas ainda é amor. E aí eu fico imaginando a postura de Jesus diante dessas pessoas e a nossa postura em contrapartida. Porque parece que a gente criou um ambiente, uma barreira que a pessoa precisa chegar num nível de amor para alcançar Jesus. E aí a gente tem Pedro dizendo, eu só tenho esse amor aqui. Não é o ágape, é o de brother, é o de irmão, e é isso daqui, Jesus, tá bom. Com esse amor, eu também te dou uma missão. E a segunda lição, essencial para ser um pastor, segundo Jesus, é essencial que a gente entenda que o amor nos leva ao cuidado. A prática de amar é cuidar. Eu lembro que eu tive uma aula no seminário e o tema era teologia e praxis, alguma coisa assim. E aí as pessoas perguntaram, mas o que vem primeiro? Primeiro vem a teologia, depois a prática, vem a prática e a teologia. E aí eu lembro que o professor leu o texto de amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo. E ele fala, o problema é que a gente coloca por categoria isso daqui. Quando na verdade a gente ama a Deus, mas isso não é palpável, não é prático, a não ser que a gente ame o próximo. Então quando eu amo o próximo, não é que uma segunda coisa, é uma outra caixa, não. Eu amo a Deus, mas a prática do meu amor é amar ao próximo. A prática do amor é o cuidado. A prática do amor é o cuidado em todas as suas formas, seja numa ação social, mas seja numa fala, numa conversa, num acolhimento, num abraço, num sentar do lado, numa mensagem que a gente manda perguntando como é que tá, num café, num suco. O que Jesus vira para Pedro
e manda ele fazer, não é Pedro? Então, se você me ama, faça culto. Pedro, se você me ama, faça um congresso, faça uma programação ali na Praça de Jerusalém, com a banda, sei lá o nome de uma banda da época, os Fariseus. Fariseu 3, G3. Vai lá e chama uma banda, chama o Baruque para cantar lá, e prega, e aquele tanto de gente vai se converter. É isso que é para você fazer, Pedro. Se você me ama, você vai lá e faz isso. Se você me ama, Pedro, você vai lá e constrói um prédio, mano, gigantesco. E aí você vai fazer programação lá de todos os jeitos. Se você me ama, você vai entregar panfleto. E eu não estou dizendo que essas coisas não são válidas, mas quando Jesus diz para Pedro o que ele precisa fazer, ele fala de cuidado. Ele fala de apacentar as ovelhas. Ele fala de cuidar do rebanho de Jesus. A prática do amor é o cuidado. A gente não cuida para parecer que a gente ama. A gente cuida porque a gente ama, não para parecer. O amor nos leva ao cuidado. Se a gente ama a Deus, a gente faz com que esse amor seja uma manifestação dessa relação. E aí a gente é quem a gente é. Amor é uma coisa prática, mas é uma coisa que nasce de uma relação. E de uma relação que vem de um amor, pelo menos da nossa parte, que não é perfeito. Então, às vezes, o nosso cuidado também não vai ser perfeito, mas ele vai ser cuidado e ele vai ser com amor. Eu lembro uma vez que eu falei aqui que a gente ia fazer o possível para que a igreja ou a comunidade fosse uma coisa o menos traumática, ou que menos machucasse possível. Mas não dá para não ter os momentos onde a gente falha. E eu falo como pastor, que me cobro muito, não dá. Mas é o que a gente tem. É o que a nossa comunidade tem. Um amor imperfeito, um cuidado imperfeito, mas ainda assim um amor e um cuidado. Aquele ditado que vai dizer que antes mal feito do que não feito. Antes um amor imperfeito do que um não amor. Antes um cuidado com as suas falhas do que um não cuidado. A gente precisa olhar para a nossa relação com Jesus e entender que ao mesmo tempo que a gente tem uma pergunta para responder sobre o nosso amor, a gente tem uma direção para a qual Jesus aponta e ele diz, é lá, é as minhas ovelhas. E é uma direção com uma ação, é cuidado. Então a segunda lição para que a gente seja um pastor, a segunda lição essencial para que a gente seja um pastor, segundo, ou uma pastora, segundo o coração de Jesus, é que a gente precisa praticar o amor com cuidado. Então a essência da relação é o amor, mas a prática do amor é o cuidado. E uma terceira lição essencial que Pedro entendeu, que Pedro aprendeu e que eu acho que a gente precisa aprender, é que não existe mérito no chamado de Jesus. Existe graça. Pedro não merecia ser pastor. Pedro não passaria num concílio batista para ser pastor. A gente está falando de um cara que tinha acabado de negar Jesus. A gente está falando de um cara que tinha pegado uma espada alguns dias atrás e cortado a orelha de outra pessoa. A gente está falando de um cara que lá em Atos começa, mesmo tendo uma revelação de Jesus, ter preconceito e vergonha dos gentios. A gente está falando de um cara incoerente. Um cara que errou com Jesus, que negou Jesus, e ainda assim Jesus está diante dele dizendo, Pedro, eu estou te chamando para uma parada que é cuidar das minhas ovelhas. Tudo que eu construí, tudo que eu vim fazer, eu estou deixando sobre responsabilidade de vocês, que são os meus discípulos, que caminham comigo. Eu confio em vocês para fazer isso daqui. Se fosse numa empresa, Wagner, talvez lá na Bosch, Jesus fosse o gestor, o cara do RH, ia dar tanto problema, porque ele olhava para o currículo assim e falava, não, mas eu vou acreditar nesse daqui.
Se fosse para ser pastor numa igreja, ele ia olhar assim e falar, não, vamos colocar aqui o tesoureiro. Ah, Judas. Vamos colocar, não, o pastor Pedro. Calmo que só ele, né? Com a espada ainda do lado. Porque ele olhava para as pessoas e ele não olhava como a gente pensando, essa pessoa merece o lugar que ela está. Ela tem que fazer para conquistar. Jesus enxergava um coração, e nesse coração um potencial para ser aquilo que nem a própria pessoa às vezes enxergava. De resgatar no coração de Pedro um chamado que ele já tinha feito lá atrás, dizendo, Pedro, você vai pescar homens, e talvez Pedro tivesse esquecido, e Pedro volta para o mesmo lugar, para um barco, sem pegar nada, e Jesus traz uma memória à tona, para que aquela memória reforçasse um chamado, para no final dizer, Pedro, com o amor que você tem, cuide das minhas ovelhas. A pergunta de Jesus num concílio, a principal pergunta era se você me ama. Se você está disposto a cuidar das minhas ovelhas. E se você tiver um amor, mesmo que falhe, uma disposição para colocar esse amor em prática, parabéns. Você passou no concílio de Jesus. E esse concílio de Jesus, ou quando a gente pensa pastor, eu não estou dizendo só o pastor que está aqui, eu, o Fábio, o Alain, o Rodrigo, o Laurence, o Fábio Rocha. A gente está falando de uma comunidade que pastoreia, de discípulos e discípulas de Jesus que pastoreiam e cuidam de outras pessoas. De uma comunidade que essencialmente carrega em si uma missão de cuidado. E de fazer uma reflexão de a minha vida, ela manifesta cuidado. Existe cuidado na minha família, existe cuidado nas minhas relações, existe cuidado no meu trabalho. Eu apacento pessoas. Eu trago para os ambientes em que eu convivo uma manifestação da vida de Jesus e de cuidado. E de cuidado que traz graça. Não é cuidado para quem merece. É cuidado para quem precisa. É resgatar as lições de Jesus, que não era sobre ser merecedor, não, quem é meu próximo, porque parece que a gente ainda vive essa discussão de quem é meu próximo. E aí às vezes a gente cai num buraco onde o meu próximo é quem faz parte da mesma igreja que eu, é evangélico, batista. A gente está falando de cuidado com quem precisa e cuidado com quem precisa sem merecer. E às vezes a gente precisa entender isso e fazer com que essa prática se torne uma disciplina, com que essa prática se torne parte da nossa vida. Não adianta a gente achar que, nossa, eu tenho um coração bom, agora eu vou conseguir cuidar das pessoas. Às vezes a gente precisa fazer isso de uma forma racional, de olhar e falar, é um mandamento, Jesus manda cuidar, porque tem dia que não dá vontade de cuidar. Tem dia que a gente olha e fala assim, não merece cuidado. Ou que a gente já cuidou tanto que a gente fala assim, chega. E aí eu vejo Jesus conversando com Pedro, entendendo esse diálogo, essa conversa como um cuidado muito importante. E depois o texto vai dizer que João se aproxima, e eu fico pensando que João ouviu essa conversa e escreveu, né? Se Pedro leu depois, falou, João, conversei com Jesus lá sozinho, você ouviu e escreveu tudo, né? Agora um tanto de gente está lá sabendo, o pessoal lá da igreja ficou sabendo. Mas uma conversa que fica para a gente, para resgatar aquilo que é essencial. Amar a Deus, praticar esse amor e praticar de graça. São coisas que a gente não pode esquecer. Às vezes a gente está vivendo numa prisão, ou a gente cria uma prisão de achar que não é para a gente essa missão, que não é para a gente essa conversa com Jesus, que isso aqui era para Pedro, isso aqui é para o pastor Fábio, que é mais santo e crente que eu, isso aqui é para outra pessoa, irmã Sofia, que irmã Sofia é crente, é para ela ali ama Jesus, ágape e cuida, mas para mim não é, eu não mereço. E talvez você veio para cá com esse sentimento hoje, e eu vou te confessar que eu vivo com esse sentimento, de olhar e falar assim, não tem gente melhor.
Tem gente mais crente, tem gente com amor mais sincero, tem gente com a vida mais reta. E aí na conversa com Jesus, fala: Jesus, o que eu tenho é isso daqui, e ainda é menos que o Pedro, porque às vezes nem como amigão eu estou conseguindo te amar, talvez como um ex-grande amigo. E aí a voz que vem é: então cuida das minhas ovelhas. A gente precisa reconhecer esse ambiente de graça e viver esse ambiente de uma forma que a gente cria uma raiz ali. Não é usar esse ambiente para que eu possa viver a minha vida, ser em transformação e fazer o que eu quiser da minha vida, mas para que eu tenha uma raiz, para que esse ambiente seja um ambiente que ele faça parte da minha vida, para que quando eu negue Jesus, eu entenda que eu não estou nesse ambiente porque eu merecia. Porque até quando a gente erra, a gente acha que a gente tem que sair do ambiente porque a gente volta para uma lógica de que é um lugar de merecimento. De que é a mesma conversa, eu amo esse texto, eu amo as parábolas, do filho que volta para casa e vai dizer para o pai assim: pai, eu não mereço ser chamado seu filho, deixa eu ser um dos seus empregados, me trata como um empregado, deixa eu merecer fazer parte do que o Senhor dá para as pessoas aí. E nunca foi sobre merecimento. Nunca foi sobre eu faço para conseguir. Eu reconheço que existe um amor. Eu reconheço que em gratidão eu consigo amar de forma perfeita. E aí eu amo, eu cuido. E eu entendo a graça. Se você está aqui hoje e você vive um momento onde você olha e fala assim: eu não mereço. Eu queria te dizer que você está certo. Você não merece. Eu também não. Rodrigo não, o Alan não. Mas é por isso que é graça. Porque a gente não merece, a gente recebeu amor. E o que você vai dar, o que você vai cuidar, não é para merecer. É só para praticar o amor que você devolve em gratidão. Que a gente possa ser uma comunidade que desfrute desse lugar de graça, que reconheça os nossos amores imperfeitos e que a gente consiga cuidar, mesmo sendo quem a gente é. Eu queria orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por Jesus, pela graça que chega para a gente através da vida dele. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convida para cuidar e para servir, para fazer parte do que o Senhor fez, faz e vai continuar fazendo, que é cuidar da gente. Obrigado porque mesmo com um amor imperfeito, a gente ainda ama. Que a gente possa entender que o nosso coração ele está para além do que a gente consegue ver, está para além daquilo que as pessoas conseguem enxergar. Obrigado porque o Senhor enxerga ele, vê nele o amor que a gente tem. Que a gente possa viver um tempo em comunidade, que a nossa igreja possa manifestar cuidado para aqueles que a gente chama de irmão, para aqueles que a gente não chama de irmão, mas que a gente tenha um coração e uma fé suficiente para entender que eles são, ou que serão, mas que o nosso cuidado e o nosso amor, ele possa permanecer. Que a gente possa apacentar corações, situações, famílias, que a gente possa cuidar de todo ambiente onde a gente se encontra com um outro igual diante do Senhor, pecador, mas convidado a sentar à mesa. Que qualquer pessoa que tenha vindo aqui hoje, Pai, com o coração triste, machucado, doído, um coração carregado de culpa, que possa encontrar numa conversa com o Senhor um diálogo aberto e franco,
sobre graça, sobre cuidado e sobre um reconhecimento de amor. Um amor perfeito vindo do Senhor e um amor imperfeito que é respondido pela gente. Cuida da gente, Pai, que a gente possa voltar para casa hoje e ser cuidado pelo Senhor e ser cuidado na vida de tantas outras pessoas. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.